Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde para vocês. Eu não vou nem dar boa noite, porque eu espero que vocês não estejam assistindo essa aula de noite, tá? Eu espero que não. Se você estiver assistindo essa aula de noite, você fala assim, professor, eu estou assistindo a aula de noite. Escreve embaixo no comentário depois lá que está assistindo a aula de noite. Mas eu espero que de noite você vai fazer isso descansando, menos fazendo uma atividade para de vida, tá? Tenho um sonho e um plano, mas onde quero chegar? Hoje, vamos fazer uma aula que tem uma fala muito legal, que na verdade não é tão legal assim, né? E vamos trabalhar hoje com meus amigos Eliane Ubanski e o André Neves. Vem passando um caminhão barulhento aqui. Eu não sei porque caminhão barulhento quer passar só na hora que eu estou dando uma aula. Não sei. Olha, caminhão barulhento é o cara do gás. Enfim. Vamos lá, Eliane e André. Olá, estudantes do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Todas as aulas de projeto de vida dos segundos anos, o planejamento é baseado, né, numa organização de vida, né? Então, por isso a gente fala muito de PA, de PDCA nas aulas. E essa aula, ela traz muito essa reflexão de planejamento, né? Se eu tenho um plano e um sonho, eu preciso de saber também aonde eu quero chegar. Sejam bem-vindos à nossa aula. Olá, estudantes do segundo ano, né, meus tchutchuquinhos, a gente está com saudade, mas vocês acredito que já também estavam, né, com essa ânsia, e a gente, né, no segundo ano é um passo um pouquinho mais detalhado, né, dentro do nosso planejamento, da nossa perspectiva. Então, espero que vocês consigam entender o que nós temos hoje na nossa aula e que consigam tirar o melhor proveito possível. Quantas vezes desistimos dos nossos objetivos? Por que nos sentimos desmotivados? Às vezes, a desistência ocorre no meio do caminho por falta de recursos, de tempo ou os obstáculos que nos aparecem intransponíveis. Nessa aula, trabalharemos com os estudantes a necessidade de serem traçadas metas factíveis, que sejam fáceis de fazer, né, que sejam possíveis, e desafiadoras, que os levem a alcançar os objetivos de maneira eficiente. O exercício da escrita das metas é trazido como meio de ordenar os pensamentos para orientar as ações. Para tanto, é importante que os estudantes resgatem os objetivos definidos em seu plano de ação e, a partir daí, definam metas que os apliquem em suas próprias vidas. O objetivo de hoje é compreender o desdobramento dos objetivos de longo, médio e curto prazos no plano de ação e aplicar metas conectadas ao plano de vida, ao plano, né, ao plano PA. Estabelecer metas pessoais para o seu projeto de vida. Escrever uma meta é, na verdade, o processo de tornar consciente um determinado sonho ou desejo de acalentos. Se elas não forem definidas corretamente, só servirá seu quadro de promessas de ano novo. E não é isso que a Eliane e o André queremos. Nós queremos uma coisa que seja verdadeira. Existem algumas técnicas recomendadas para se escrever uma meta de forma concreta. O modelo adotado nesta metodologia é do nome acróstico SMART, esperto em inglês, desenvolvido por Peter Drucker. Uma meta deve atender aos outros princípios pessoal, escrita, possível e importante. E estar escrita na forma SMART, que significa específica, o quê? Mensurável, quanto, alcançável, como, relevante, por quê, e temporal, quando. Específica. O que é exatamente sua meta? Uma meta deve ser definida de forma muito específica, a tal ponto que qualquer pessoa possa visualizá-la e defender exatamente o que você quer nela. É como se fosse construir uma casa, né, André? Um planejamento de uma casa, aquela, eu sei, né, planta. Como é que chama aquele negócio para construir a casa, né? Você construiu casa, sabe o que é? É meu sonho, né? Mas eu acho que a planta baixa, né? O esboço que eles fazem, né? A pessoa consegue observar e fala assim, não, daqui eu sei o que eu queria, o que ele quer. Ele olha por aqui porque está claro, né? Está visível, está fácil de fazer. Porque tem as medidas, né? Tem toda a medida proporcionalmente ali, né? Então, é aquilo que dá um norte, né? Para aquilo, para você ter uma noção. E eu confesso, eu não tenho muita noção de espaço,
de peso, assim, sim, eu tenho, mas de espaço. Então, eu lembro a nossa casa, como você disse, a gente já estava, né, a gente comprou ela, o rapaz estava construindo, mas eu não tinha essa noção. E aí é importante a gente ter, né, porque aí é a questão das metas, né, e eu fiquei aí meio que perdido nesse sentido aí. É como tirar uma fotografia do seu pensamento. Essa parte é a mais criativa do processo de definição de uma meta e é responsável por delimitar os objetivos. Especificar significa detalhar ao máximo o que você deseja com sua meta e o poder da visualização em ação e de saber exatamente quando ela estará concluída. As metas devem primeiro acontecer dentro de você, de forma que você as veja, ouça e sinta em detalhes para depois se tornarem realidade física. Veja este exemplo de desejo. Falar inglês fluentemente. Speak English fluently. O que significa falar inglês fluentemente? Talvez seja cursar 4 anos de uma escola de idiomas ou poder conversar com as pessoas na rua e escrever corretamente. Se não for específico, você não saberá se conseguiu ou não concluir a meta. Você poderá substituir esse desejo vago pela seguinte meta: conseguir o mínimo de 550 pontos no exame presencial TOEFL, conseguir assistir a filmes em inglês, sem legendas, com compreensão total. Agora você poderá saber quando essa meta for alcançada, pois ela está claramente especificada. O trabalho de torná-la especificamente significa fazer com que ela revele em detalhes aquilo que você pretende alcançar. Isso significa limites e evita ilusões. O que é delimitado pode ser medido, certo? Mensurar uma meta significa determinar seu trabalho de forma qualitativa ou quantitativa. Quando você a mensura, na verdade, está avaliando quando ainda precisa falar para chegar ao ponto em que pretende. Essa resposta pode ser dada em valor, em tempo ou que qualquer outra unidade de medida que permita o acompanhamento dos passos dados. André, comenta para nós, leia para nós aqui o alcançável. Alcançável. O alcançável, né? Como alcançarei essa meta? E para que uma meta se concretize, é preciso definir os passos necessários para a sua realização, elaborar um plano de ação. O que pode parecer um objetivo enorme e inalcançável, deixa de ser assustador, depois de dividido em pequenas atividades. Cada uma delas deverá ser executada em períodos de tempo, diário, semanal, mensal, etc. Sem esse plano, não existe maneira de se realizar uma meta. A determinação desses passos intermediários é um exercício de planejamento. Eles devem conter a atividade, o responsável por sua realização e a data na qual deve estar concluída. Sugiro também a adoção de um critério de prioridades, 1, 2, 3, 4, para essas atividades, de forma a ordenar o que deve ser feito. Vamos ver um exemplo para deixar o conceito alcançável mais claro. Meta: obter certificação da Microsoft específica. Obter uma certificação profissional da Microsoft no produto Windows 2008 Server, com um mínimo de 800 pontos no exame código 70.646 da Microsoft Windows 2008 Server Administrator, né? Mensurável: 30 dias de estudo, investimento de $1.200, dividido em 6 parcelas. Indicador: conseguir passar no exame simulado com pelo menos 900 pontos alcançável. 900 pontos. Alcançável: planejamento para realizar a meta, para gestão de tempo. Esse é o ponto mais importante da meta, pois você não faz a meta, você faz esses pequenos passos no dia a dia. O sucesso ou o fracasso da sua meta está diretamente relacionado com a sua capacidade de pensar sobre o plano de ação do seu objetivo. Relevante. Qual a importância dessa meta? Volta lá um pouquinho, Andrezão.
né? Qual a importância dessa meta? De todos os itens do SMART, o que classifico como mais importante é a relevância de começar a trabalhar por meta. Por que isso é importante para mim? Por que eu quero realizar? Por que eu vou investir tempo nesse objetivo? Pode passar. A resposta deve estar conectada aos itens de sua identidade. Fazer algo com sentido e não apenas fazer por fazer. É muito comum as pessoas definirem suas metas e pararem no meio, pois a motivação acaba. Pois isso, o motivo que o faz partir para a ação deve ser forte o suficiente para manter sua meta ao longo do tempo. O filme Procurando Nemo, dos estúdios Disney, e eu já assisti esse filme várias vezes, né? A gente que tem menina acaba assistindo, é uma boa analogia para a relevância. Martin, né, o peixe palhaço, muito engraçado, tem como meta achar o seu filho Nemo, que foi levado por mergulhadores. Ele enfrentou 1000 dificuldades nessa jornada, mas não desanimou. Achar o seu filho era importante em seu papel de pai e também porque ele era o único membro da família que lhe restara. Ele agiu com um propósito, por algo que era de fato relevante, temporal. Quando vou realizar a meta? Né? Então, isso é... O filme ele retrata muito bem isso aí, quantas dificuldades, né? Mas aí, nesse caso, ele tinha meta, ele tinha esse objetivo e nada, né? Nada fez com que ele desistisse. Inclusive, teve que pedir ajuda, né? Quem assistiu o filme lembra, ele não conseguiu, de certa forma, sozinho. Ele precisou de ajuda, né? Começar? Pode. Uma boa definição para metas é um sonho com data marcada. Você pode não, né? Se você não tiver uma data, vai ficar empurrando com a barriga. É preciso ser específico e definir o tempo necessário para a realização do seu sonho. Se você não especificar um determinado dia, mês e ano, vira promessa de algum dia, talvez, quem sabe. A data específica dá o tom do seu desafio. Se você errar, não tem problema. É humano e as circunstâncias, né, é humano e perfeitamente aceitável. Se você desafiou para isso, não deixou a decisão para as circunstâncias, se precisar, prorrogue o prazo, mas tenha um. Veja a seguir um exemplo, né, exemplo final de meta, baseado em todos os passos do SMART. Meta, viagem de férias para Disney, né, específico. Viajar com a família para Disney durante 15 dias. Conhecer as cidades de Miami, Orlando, hospedagem, hotel XYZ em Miami e ABC em Orlando. Entrada para os parques A, B, C, D e F, com 2 dias livres para fazer compras, viagens pela ABC, empresas aéreas em classe econômica. Mensurável. 20 dias de férias, investimento de $10 mil divididos em 6 parcelas. Indicadores: aprovação do visto de toda a família, comprar passagens, conseguir tirar férias. Alcançável: planejamento para realizar a meta. Relevante: para realizar o meu sonho de infância e dedicar tempo aos papéis de pai e marido, para passar mais tempo em família, para comemorar a melhora de saúde da minha esposa. Temporal: a viagem será realizada no período de 1º de 2012 a 15 de 6 de 2012. Então, é interessante, né, que são os prazos, são as metas. E aí, me chamou a atenção, André, e eu lembrei até de mim mesmo, porque conforme nós vamos fazendo as aulas, nós vamos, né, aprendendo junto, né? E eu lembrei da minha meta de caminhar. Ah, sim! Né? E eu nunca que eu marco uma data. Inclusive, eu falei com o André essa semana, não, acho que vai dar certo. Aí a princípio, eu não marcava, agora eu já marco, mas aí eu estou prorrogando, né, a data, mas eu estou fazendo. É algo que eu tenho que dar um jeito, mas comecei já a melhorar, comecei a marcar uma data. Então, nós temos que fazer assim, e é muito importante. Senão, a gente, né, vai marcar, olha, eu queria muito deixar a barba crescer, mas quando que eu vou deixar a barba crescer? Aí eu fui esperando, quando? Agora deu certo. Agora eu vou cortar minha barba, daqui uns dias eu corto, muito em breve. Quando vai ser? Eu não marquei uma data, pode ser a qualquer momento. Né? Então, assim, metas, gente, datas, elas são muito fundamentais na vida da gente.
principalmente se tratando, né, das metas e do nosso projeto de vida e dentro do nosso plano de ação. Né, professora Eliane? Com certeza. É bem importante essa aula, a gente prestar atenção nesse desdobramento da meta, né? O tanto que ela tem que ser específica, o tanto que você tem que mensurar, né? Dar importância, atribuir valores, né? O tanto que ela pode ser alcançável e relevante, né? Por que você quer realizar esse objetivo, essa meta, esse sonho? No caso da viagem ali, olha, a relevância dele que era para realizar um sonho de infância. Então, em todo momento da vida da gente, quando a gente for traçar um plano, colocar objetivos e metas, e fazer com que essa meta seja mensurável, é extremamente importante. Tudo que você faz e você não coloca prazo, fica perdido no tempo, né? Então, não tem tempo. Então, se você coloca um prazo, se ele é mensurável, você já consegue ir imaginando, né? É como vocês estavam falando da planta da casa lá. Não dá para você construir uma casa sem antes você ter um plano, né? Ter o desenho daquela casa. A casa ela tem que sair do papel. Primeiramente, ela tem que ir para o papel, depois sair do papel e ir para o plano mesmo específico. Então, você não tem como calcular o quanto você vai gastar numa construção se você não fizer ali, não colocar indicadores, se ele é mensurável, se ele é alcançável, se é relevante, né? Que meta, que prazo, é extremamente importante. Para nós, essa aula fala muito do PA, que é o plano de ação que nas próximas aulas nós iremos construir junto com os estudantes, né? Pode passar, Andrezinho. E ali, né, a gente sempre deixa uma dica de leitura, de um filme, então agora ali vale a pena ler um livro que é o Auto-Coaching, né, que seja o dono do seu próprio destino, escrito por Luciano Pacheco. A proposta desse livro abrange desde as pessoas que buscam atingir uma única meta específica, o que é perfeitamente legítimo na abordagem do coaching, mas até quem está em busca de se reinventar em alguma fase da sua vida atual. Quando você aceita esse convite, que fica claro que você não está nesse mundo a passeio, acredito que as pessoas pretendem deixar um legado, né? Elas sabem que são líderes de sua própria vida, influenciam as pessoas a seguirem em frente em busca de realização plena. O livro aborda conceitos que possibilitam o autoconhecimento ao leitor por meio de uma organização, de uma visão mais clara do seu projeto de vida. Disponibiliza ferramentas para que possa trilhar seu caminho rumo às realizações. Então, essa é a dica da leitura, né? Mas é claro que a gente tem muitas dicas, né, de bons livros, bom filme. O Procurando Nemo mesmo, eu só assisti por conta de uma fala do Andrezinho, em uma aula específica, ele falou, e aí eu fiquei com curiosidade, um dia eu estava aqui produzindo uma aula e passou aqui na sessão da tarde, ia passar Procurando Nemo, e eu parei tudo e fui assistir. Eu peguei um lazer meio que na diagonal, porque não era a hora de eu assistir filme, eu tinha que trabalhar, mas interessava para a nossa aula de projeto de vida, né, porque fala muito ali, ele tinha uma meta o objetivo de resgatar o filho dele, né, um peixinho, e ali ele lançou várias metas, né, com a ajuda, é claro, ele não conseguia sozinho, com a ajuda de uma amiguinha, que perdia toda hora a memória, né, Andrezinha, ela tinha pouca memória, e aí, mas mesmo assim, foi com a ajuda de um amigo, ou de uma amiga, né, que ele conseguiu atingir ali a meta dele, que era encontrar o filhozinho dele. Mas eles precisaram de toda uma estratégia, e é isso que fala. Agora, esse livro ali, esse filme, pode passar, Andrezinho, Vermelho como o Céu, é uma história real, eu já assisti várias vezes com os estudantes em outros anos anteriores, né, é muito bonito, né, e fala ali a conquista dos sonhos implica na superação de obstáculos reais. O filme Vermelho como o Céu conta a história de um garoto que tem uma infância como qualquer outra, em Toscana, nos anos 70. Mirko, que é o personagem principal, ele brinca com os amigos, vai com eles ao cinema, vive numa pequena cidade italiana, até o dia em que se fere, brincando com uma arma. O pai dele escondia as armas, é uma história real, e nos Estados Unidos é muito comum, né? A maioria dos americanos tem costume de ter armas, e o pai dele guardava uma arma em um armário bem
bem alto, e o Mirko, ele coloca 2 banquinhos, um em cima do outro, e sobe para pegar e mexer na arma, coisa que acontece em muitas famílias, né? E a arma cai e dispara acidentalmente, ele perde a vista, ele fica cego, né? Aí, o enredo do filme passa lá, ele perdendo a visão, e ele perde todo mundo que ele tinha, porque ele era normal, não tinha deficiência nenhuma. E ali, nessa época, né, as crianças portadoras de deficiência visual eram obrigadas a estudar em escolas específicas destinadas a ela. Mirko é transferido para um colégio de cegos de outra cidade. Lá, uma atividade coordenada pelo educador, o garoto descobre seus talentos e sua missão, desperta os colegas e os convida a viver sua aventura. Eles traçam metas e realizam os objetivos que tornou um ideal coletivo. Inclusive, por conta desse personagem, desse Mirko, a lei lá italiana mudou a partir dele ter estudado nessa escola tradicional, né? Ele muda, ele consegue, um menino simples, uma criança que passa por um trauma muito horrível de perder a visão, ainda num período pequeno, né? Mas ele é tão forte, ele é tão protagonista, que ele consegue, inclusive, mudar a lei daquele país, através as leis serem menos severas. Hoje em dia, aqui no Brasil também, existe a lei da inclusão, né? Que a gente pode incluir todos os estudantes na escola, mesmo esse estudante sendo portador de algum tipo de deficiência. Até mesmo porque hoje em dia sabe-se que não existe só as deficiências visíveis, existem as deficiências do cérebro, né? E todos nós temos o direito de ser inclusos na sociedade, não é verdade? É um filme bem bacana que vale muito a pena assistir. E aqui nós temos algumas coisinhas que são um pouquinho das atividades e passos necessários para agir, para fazer alguma coisa, né? Declarar a sua missão. É importante você saber declarar a sua missão, porque para quem quer chegar a um lugar, ele precisa saber onde quer chegar e não sair para qualquer canto. André, como é que é a fala da menina lá? Ela fala que quem não sabe, né, para onde ir, qualquer lugar serve, né? Eu não lembro direito, acho que a professora Eliane lembra, né, as palavras mesmo que ela disse, mas ela diz nesse sentido, né? Que quando ela conversando com o gato, já começa bem, né? A gente fala, outro dia eu estava até pensando sobre isso, né? A gente já começou mais ou menos, porque ela já estava conversando com um animal que normalmente não conversa. E já é uma viagem, né? E ela está perguntando para ele um determinado endereço, né? Como é que ela faz para sair? Aí ele pergunta para onde ela quer ir, né? É mais ou menos assim o diálogo deles. E aí eu fiquei pensando, né, outro dia sobre isso. É muita viagem, mas quando a gente não sabe, pessoal, onde nós queremos ir, qualquer lugar serve. Então, esse é um problema, que aí a gente fica como folhas jogadas ao vento, né? Onde o vento tocar, a gente vai. Aí aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, né, não vai sair do papel, né? Não vai sair nem da cabeça da gente para ir para o papel. Olha aí que situação, né, André? E saber a missão ali, saber a missão na adolescência, ou pelo menos sentir, saber, nada na vida é linear, né? Mas declarar, assim, a missão é muito fácil para os estudantes ter uma possibilidade de futuro profissional, né? Se eu acho que a minha missão é cuidar, proteger os animais, eu posso ser uma veterinária. Se eu acho que a minha missão é a oratória, é falar com as pessoas, eu posso, né, ir na área da política, na área da religião também, né? Então, tudo a gente saber a missão. Olha lá, ó, quando você declara a sua missão, está definindo a primeira orientação para a sua ação. A missão deve ser definida com um prazo longo de 5 a 10 anos, sempre contando com o conhecimento que temos ao nosso respeito no presente. Reforçamos a ideia de que nenhum obstáculo visto como uma situação inicial, no tempo presente, né, deve impedir que você estabeleça a sua missão. Embora seja importante salientar que ela tem de ser clara, objetiva e realizável. Dessa forma, ter uma missão é ter um objetivo de longo prazo conectado ao sonho e uma base ideal para a busca de encontrar caminhos para realizá-lo. A primeira tarefa é retomar o que sabe a seu respeito e declarar a sua missão. Para isso, utilize a estrutura abaixo. Então, a minha missão é
Aí, quais são as habilidades que você acredita que já possui? Assim, você pode passar assim, olha, eu tenho a habilidade de cuidar das pessoas, de cura, né? Eu tenho vontade de curar, então eu quero ser médico. Mas no tempo presente é impossível eu ser médico. Por quê? Porque faculdade de medicina é cara no Brasil, né? Aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade não tem ela com acesso a todos, só particulares, só fora de Ariquemes, né? Como, por exemplo, em Porto Velho, que é a capital. Mas isso não impede, porque se você descobrir que tem habilidade, traçar uma meta, né? Você pode conquistar isso. Você pode tirar uma boa nota no Enem, para isso você tem que estudar todas as outras matérias, não é? Então, ali, declarar a missão é usar a habilidade. Para atingir, é você ter a visão do futuro. Então, imaginar que daqui a algum tempo você pode mudar de Ariquemes, você pode estudar em outras cidades, fazer uma federal, né, baseada em boas notas, né? E você tem sempre que basear baseado em seus valores, o que você acredita ser correto para você e para o mundo em que você vive. Pode passar, Andrezinho. E ali a reflexão, o ponto declarada a missão, uma vez definida a visão, onde você quer chegar no futuro, você estabeleça a missão, os valores e reconheça suas habilidades e talentos em um só tempo. A missão é convidada a arquitetar objetivos para atingir os sonhos, mas os objetivos, a princípio, estão fora de seu alcance. Daí, dividiremos em metas, e as metas são o passo a passo mais curto para trilhar o mapa, né, que é o plano de ação. Outros passos: esclareça os objetivos em metas, né? Um filósofo chamado Henri Thoreau escreveu: você construiu seus castelos no ar? Ótimo! É exatamente onde eles devem ser construídos, mas agora, mãos à obra e construa alicerces sobre eles. Então, tudo começa no mundo imaginário mesmo. Todos os sonhos, eles começam a partir da imaginação, da vontade, do querer. Mas aí, ali, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, os estudantes, eles já podem começar a concretizar os sonhos, né? E isso é necessário às ações. Pode mudar, Andrezinho. Como vimos na aula anterior, para concretizar a missão, você deve traçar objetivos, que são os alicerces para o seu projeto de vida. Os objetivos compreendem aquilo que queremos alcançar e devem ser claramente definidos, logo escritos. Geralmente são amplos ou distantes da realidade atual. Mas é claro que a gente sempre, quando a gente está produzindo o plano de ação, a gente sempre estabelece um prazo de 5 a 10 anos, né? Mas possibilitam que você visualize o que deseja para o seu futuro. A maneira mais simples e direta de realizar os objetivos é dividi-los para que sejam realizados parte por parte, passo a passo. Cada parte é dividida por uma meta, por meio para realizar o objetivo. É como se você estivesse no quarto, o quarto todo para arrumar e escolhesse começar pelo guarda-roupa. É muito mais fácil organizar uma parte de cada vez. Primeiro as gavetas de meias, depois das camisas. E assim você vai até que arrume todo o guarda-roupa e possa iniciar outra meta, como arrumar a mesa do computador. Realizar uma ação por vez é bem mais fácil que querer concretizar todas simultaneamente. As metas ajudam a orientar as ações. Na história de Ulisses, de novo a gente volta na história de Ulisses, né, nos mostrou que os seus objetivos foram divididos em diferentes metas. Ele queria chegar à sua casa, rumo a Ítaca, né? Mas seu caminho deu-lhe surpresas, as quais fizeram com que ele tivesse de estabelecer novas metas para atingir os objetivos que os ajudassem a chegar em Ítaca vivo, mantendo suas premissas. Assim como o herói grego, você também esquematizou alguns objetivos. Sugerimos, então, que você resgate o objetivo das aulas anteriores, os objetivos, e escolha um que você julgue mais importante para ser executado nesse momento. Em seguida, siga as orientações do educador e construa ali um tabuleiro ou mapa com seus objetivos e metas. Então, agora, essa atividade é a atividade que todos vocês devem fazer no caderno de projeto de vida, né, que vocês têm em casa ou numa folha à parte. Mas é importante, pode mudar, Andrezinho? É importante agora vocês fazerem essa atividade ali. Vocês podem fazer em forma de um jogo de tabuleiro, com metas e objetivos.
Mas vocês também podem visualizar uma outra imagem, né, um outro caminho, mas façam isso aí que fica bem mais concreto, né? Para visualizar o seu caminho, crie um pequeno jogo de tabuleiro, ou um mapa mental, né? Com um ponto de chegada. Pode ser ali aqueles mapas de esconder o tesouro ali, que você vai passo a passo desenhando ali, né? Mas que você tem um objetivo final. O último espaço é onde ficará o seu objetivo. O restante do tabuleiro terá espaços vazios. O primeiro espaço é o lugar onde você está agora, onde você deve partir, seu contexto atual. Cada espaço vazio entre o primeiro e o último deverá ser preenchido com metas. As metas podem ser orientadas para que o objetivo seja alcançado. Siga passo a passo, determinando o que será feito para chegar mais perto do seu objetivo. Pode ser interessante também que você coloque em alguns desses espaços um ou outro obstáculo que você saiba que vai ter que enfrentar. Essas metas podem ser pequenas ou grandes decisões de mudança para a sua vida, e certifique-se de que as etapas fluam com lógica de uma para a outra. Quer comentar alguma coisa, Andrezinho, do tabuleiro? Pode passar também e comentar. Não, só vou postar a explicação da atividade aí, só. Tá chegando Jogo coisinha. tabuleiro ali, então. Compartilhe seu tabuleiro com os outros, você faça isso e guarde, porque quando a gente voltar no presencial, se possível esse ano, ou se não, a gente vai fazer um dia ali, uma aula específica, a gente vai dividir todos os tabuleiros que vocês produziram ao longo, né? Ou a gente pode, inclusive, fazer ali uma aula específica, convidando ali a Patrícia, a Isabel, até mesmo a nossa coordenadora de fora, né, de projeto de vida, para mostrar ali o tabuleiro de vocês. Faça troca de peças para que eles observem que as metas são harmônicas, que elas permitam um fluxo coerente e progressivo até atingir os objetivos. As metas devem oferecer um nível de dificuldade de possível alcance e não deve ser fácil demais. Isso pode se desmotivar. André, quer comentar alguma coisa do tabuleiro? Tem não, professora, quero não. Pode continuar. Eu queria falar um pouquinho que, às vezes, você cria muita expectativa, né? Mas não planeja nada, e isso é ruim. Então, pode ser que você possa ter problemas nisso, porque criou uma expectativa demais, mas tem poucas ações. A gente fala assim, estava escrito, mas você não conseguia ver. Mas, enfim. Pisando firme. Isso, pode continuar, Andrezinho, pode continuar. Pisando firme. O que e quando fazer? Leia o texto escrito por Luciane Pacheco em seu auto-coaching. Seja dono do seu destino. Metas e tarefas que fazem acontecer. A meta pode ser vista como a quebra de um objetivo maior em objetivos menores ou intermediários. Por isso, vou citar um exemplo de Lauro. Ele nunca gostou de academia, mas aos 60 anos chegou a hora de fazer um esforço muscular por recomendação médica. Afinal de contas, a partir dos 25 anos, começamos a perder massa muscular. Lauro, como chegou à academia pela primeira vez, sem nunca ter feito exercício de bíceps, e o educador lhe ofereceu uma barra de que provavelmente 5 quilos, sem nenhum peso nas laterais. Ele até achou que o educador estivesse debochando dele. Quando o educador, então, solicitou que ele o erguesse 15 vezes em 3 sequências... Ai, Jesus. Lauro pensou, isso é moleza. Eu pensei também. Estou fora de forma. Mas não precisa exagerar. O educador pareceu ler os pensamentos dele e depois de se certificar de que realmente ele nunca havia feito exercício de bíceps, disse, amanhã você me fala como se sentiu após esse exercício. Gente, Lauro foi para casa achando que o educador estava menosprezando. Mas no dia seguinte, surpresa. Ao pegar um copo de água, sentiu o braço mais pesado. Concluiu, então, que a meta da barra leve fora uma meta intermediária, pois se fez com que o seu músculo reagisse de forma diferente do normal. Ela já representava um progresso importante. Se o educador de musculação tivesse posto algum peso, 1 quilo se fosse a mais nas laterais, Lauro talvez encontrasse dificuldade para dirigir no dia seguinte. Então, aquela meta havia sido uma meta factível e inspiradora, e desafiadora ao mesmo tempo.
boas qualidades que uma meta deve ter. Passadas 2 semanas de exercícios, o educador certamente colocaria alguns quilos de cada lado, e assim progressivamente evoluindo no peso, até que Lauro chegasse a 10, 20 ou mais quilos, dependendo, é claro, do plano traçado para ele. A meta é importante, o objetivo de curto prazo que faz você se mobilizar e aumentar o seu comprometimento. É algo absolutamente realizável e factível, ao mesmo tempo que tem de ser desafiadora. A meta deve provocá-lo para ir além, promover algo mais, um esforço adicional para você conquistar algo além do que já vinha conquistando. As metas podem também ser escancaradas como uma forma de aumentar a sua motivação e o seu comprometimento com a realização do seu objetivo de mais longo prazo, ou um recurso para aumentar a sua crença na realização de seu sonho. Me perdi. Dessa forma, as suas metas e os seus sonhos estarão sempre relacionados e interligados. Quando você traça uma meta, deve estar muito claro para você a qual objetivo ela está relacionada e a qual projeto pertence. Como a meta é um objetivo de curto prazo, ela pode ser uma meta diária, mensal, semanal ou mensal ou trimestral. As metas são os objetivos que desejamos em curto prazo e normalmente conseguimos especificá-los mais facilidade do que os longo prazo. Elas nascem de respostas às perguntas indicadas como o quê? Que sugerem uma ação a ser executada e quando, né? Que sugerem um prazo. Isso. Obrigado, Eliane. O que realmente quero? O que é preciso fazer para alcançar o que desejo? O que é realmente importante para alcançar os meus objetivos? Quando eu realizarei essa meta? Quando eu concluirei essa meta? Essas perguntas fornecem respostas para a primeira parte da estrutura da meta, que deve ser a seguinte: meta, resposta do que, da pergunta o que, quando, opcionais, quando, com quem, onde. Após o diálogo com os colegas e o educador, seguindo a leitura, nós vamos traçar e fazer o que é a sua meta. E eu coloquei esse negócio bonito aqui, que me deu um trabalhinho para fazer. Mas, Eliane e André, essa pandemia me fez uma coisa muito legal hoje. Eu consegui, sábado, eu vim assistindo uns vídeos aqui de como otimizar a minha vida ou fazer com que ela ficasse mais fácil trabalhando aqui no computador. E eu descobri inúmeras coisas que o nosso computador tem disponível para nós, que a gente não sabe nem para onde venda, que faz o serviço ficar mais fácil. E aí, eu consegui montar isso aqui muito bonitinho. Ficou bonitinho, bem, parabéns. Obrigado, ficou muito legal. Tem que ensinar para mim e para o André, então, agora. A gente ensina, ué? Precisa aprender mesmo. Cara, eu fiquei besta. Como é que eu não sabia disso antes? E aí, coisa aqui, olha só, ficou bem bonitinho aqui, ó. A meta, passar no vestibular. Exemplo conectado ao objetivo, se conectar e se tornar cientista. O que fazer? Checar quais vestibulares prestar, né? Qual é o prazo? Até sexta-feira. Iniciar o programa de estudos. Qual é o prazo? Próxima semana. Analisar as matérias com maior peso para a escolhida, no final de semana. Criar um cronograma de estudos, no final de semana. Então, pessoal, são coisas que você tem que fazer. E aqui temos esse momentinho bacana para fazer aqui, ó, bem bonitinho assim. Eu não vou conseguir fazer desse modelo aqui, para responder no Classroom, mas eu posso fazer sim, para que vocês possam responder. Gente, eu também gostei demais dessa fotografia nossa aqui, no finalzinho aqui da Alice, né? Perdida no caminho, que não sabia para onde seguir, mas não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês se achem, se encontrem. Não se achar no sentido de querer ser o tal, né? Mas se encontrem nos seus objetivos. Eu estou tendo um outro objetivo agora aqui, eu e a Maria, que é de comprar um motorhome, para nós viajarmos. E aí eu estava pensando em muitas coisas. Vou comprar um caminhão 608, arrumar um micro-ondas tal. Mas aí ontem descobrimos um outro tipo de veículo que nos ajuda. É melhor do que
o motorhome que nós estávamos olhando para ele inicialmente, que é um Volare V5. Eita! O bicho, acho que, se eu não me engano, a categoria que dirige ele é categoria B. E aí, nós vamos tentar comprar esse bicho aí daqui uns dias, aí vamos jogar na Mega Sena, vamos ganhar um dinheiro, trabalhar só não está dando certo, você tem que botar também com dinheiro vindo de sorteios, né? Porque as coisas estão acontecendo. Gente, por mais, eu quero agradecer a vocês pela aula de hoje também, né? É uma aula que a gente está sempre aí lutando para trazer o melhor para vocês. E aí, faça também a nossa atividade. E, quando possível, participe da nossa aula ao vivo, porque ela é muito mais enriquecedora, vem muito mais detalhes quando você participa da nossa aula ao vivo. Aqui, a gente modifica aqui, nós, né, fazer o melhor, esforçando muita coisa, mas esse aqui é o nosso melhor por hoje. Muito obrigado e até mais. Tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.